Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Vamos seguir com o programa, não é verdade? Eu gostaria, nesse momento, de agradecer aos abençoados todos que colaboram comigo, os abençoados que semeiam, os abençoados que participam compartilhando sua semente, compartilhando a sua vida. Então, eu, Pedro Kelly, nesse momento eu agradeço a todos os fiéis semeadores e voluntários cujas doações tornam possível esse programa estar no ar. Muito obrigado a todos vocês. Nosso contato no WhatsApp é 99 104 83 88. Se você deseja fazer contato direto comigo, passe o WhatsApp para mim e eu vou te responder. 99 104 8388. Uma vez mais, muito obrigado a todos que semeiam voluntariamente e permitem, esse programa estar no ar com essas suas doações preciosas. A nossa palavra está preparada para fazer uma transformação na vida do nosso ouvinte. O apóstolo Paulo chamava isso de salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação é uma pregação que apresenta você perfeito, completo, abençoado em Cristo Jesus, que te apresenta santo, te apresenta sem mancha, te apresenta sem ruga, em espírito, não? Porque foi essa a posição espiritual a qual Cristo Jesus nos deixou na cruz. Quando Cristo vai à cruz, Ele santifica o nosso espírito, ou seja, como é que Ele faz isso? Ele separa a carne do espírito, Ele acaba com aquela contaminação que havia por causa do pecado. Por isso é que diz que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Ele não tirou o mal do mundo, Ele não tirou a maldade do mundo, porque o mal e a maldade estão presentes em toda a carne. E você, meu amado irmão e irmã, você também tem um corpo de carne que habita nesse teu corpo, na tua vida. Ontem eu estava falando, você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual, você tem a natureza carnal. A natureza espiritual manifesta a vontade de Deus. Quando você está fazendo coisas que agradam a Deus, é Deus que está sentado, é o Espírito de Deus que está sentado no volante desse grande carro que é teu corpo, e está dirigindo. E quando você está fazendo coisas que não agradam a Deus, é a carne que descendência do diabo, descendência de Lúcifer, que está dominando o assunto. Então o apóstolo Paulo fala bem claro aqui para nós, porque o assunto da ministração do programa de hoje, todo o programa de hoje é esse, sabe? O corpo viciado. Tem pessoas que pensam que pode santificar o corpo. O corpo você não pode, a carne você não pode santificar, Vamos trocar a palavra corpo pela palavra carne. A tua carne, ela está viciada para sempre. Uma vez viciada, sempre viciada. O que você pode fazer é, de posse desse conhecimento, fazer de todo o possível para controlar que essa carne não se manifeste aqui na terra através do teu corpo mortal. Então o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, verso 21, ele diz uma coisa aqui para nós muito expressiva e muito profunda, e que muito pouca gente compreendeu. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra revelada de sabedoria. É uma palavra que você não vai entender como se fosse uma matemática. Alguns até pensam que a graça de Deus é uma sequência lógica, e saem por aí, diz que ia pregar a graça e acabam fazendo a maior confusão e atrapalhando mais do que ajudando. Então, Filipenses 3:21 diz assim: o qual falando de Jesus Cristo, que é o contexto nos versos anteriores, o qual transformará, abre aspas, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual Ele sujeita a si mesmo todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo que haveria um dado momento em que esse nosso corpo de humilhação
ele seria transformado pelo próprio Jesus Cristo, pelo poder dele em nós, né? Para que nosso corpo fosse semelhante ao seu corpo de glória. Pois bem, eu queria desenvolver esse assunto com você hoje aqui, nessa ministração, da seguinte maneira. O que aconteceu na cruz? Qual foi o grande acontecimento da cruz de Cristo? Você vai compreender agora. Você e eu já éramos filhos legítimos em espírito desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque nós já existíamos lá. Se você vai na tua Bíblia e lê Efésios capítulo 1, verso 4, 2 Timóteo 2,9, por aí esses versos, você vai ver que a Bíblia afirma que nós estávamos presentes antes da fundação do mundo, quando Deus formava, dava forma à terra. Então a terra ainda não estava formada, a terra estava na mente do Criador, o universo estava na mente do Criador. Então, quando ele começou a formar, ou seja, dar forma àquilo que era invisível até então, é isso que Paulo fala aos Hebreus, né? Que o visível veio do invisível. Quando ele formava e dava forma visível, palpável a todas as coisas, você e eu já estávamos ali. O livro de Jó diz que quando Deus fazia essas coisas, nós cantávamos, rejubilávamos, porque uma coisa maravilhosa que tenhamos visto Deus dar forma à sua criação. Então, naqueles dias ali, você, abençoado, já era criado, já havia sido criado, por isso você é um filho legítimo de Deus. Ali, o diabo ainda não havia se manifestado como tal, não existia carne para desejos enganosos como hoje, nem nada. Havia comunhão perfeita entre todos os filhos e o Criador. O Criador fazia e nós cantávamos e nos alegrávamos. Mas acontece que um dia nós tivemos que vir a esta terra através do ventre de uma mulher para desenvolver um plano preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Em Efésios capítulo 2, verso 10, o Evangelho nos dá essa base. Ele criou obras preparadas de antemão para nós, ou seja, ele preparou obras de antemão, ou seja, antes de que estivéssemos, para que nós andássemos nessas obras. Então tudo na nossa vida já está planejado por Deus, tudo na nossa vida já está preparado por Ele. Então, quando nós entramos aqui nessa terra, nós tivemos que ser revestidos por um corpo humano. E esse corpo humano traz em si uma outra entidade abstrata chamada carne. Então, quando você entrou nesse corpo, foi revestido ali pelo ventre da tua mãe, que nada mais, nada menos é do que a porta do céu, você ganhou uma vestimenta humana que teve o poder de opacar a tua verdadeira identidade. Então, é como se você tivesse esquecido que você já esteve lá, que você cantava com Deus, que você foi um escolhido ali por Deus para uma grande obra nessa terra e tudo mais. Aí, como a vida se desenvolve aqui nessa terra, né? Nós estamos caminhando aqui porque estamos dentro de um corpo e esse corpo tem uma profecia para ele. A vida é de 70 a 80 anos, nos mais robustos, e hoje em dia existem aí aqueles que insistem em passar dos 80, né? Eu brinco muito com a minha mãe, porque a minha mãe tem 95 anos, vai fazer 96 esse ano, 2019, e está saracoteando para cima e para baixo. E eu falo para ela, brincando com ela, claro, com todo respeito, eu digo: mãe, a Bíblia diz que é 70 e 80, a senhora já está nos pênaltis, que já acabou até a prorrogação. A senhora, e ela fica rindo, me abraça. Então, minha mãe congrega, né, também, os abençoados que estão ali, veem aquela velhinha já tortinha, entrando ali, mas uma vida que louva ao Senhor, que agradece a Deus, que é uma vida predestinada para isso. Mas vamos voltar ao corpo. Então o corpo, por causa da carne, tem o poder de fazer você esquecer de quem você é. Então o que acontece contigo? Você começa a caminhar nessa terra como se tivesse perdido. Você começa a caminhar nessa terra como se fosse qualquer um.
Você começa a caminhar nessa terra de qualquer forma, de qualquer jeito, e aí é que entra o engano das religiões. Por quê? Porque fatalmente, como você é um espírito que veio da parte de Deus, porque Deus é espírito, Pai dos espíritos, diz em Hebreus 12:9. E você foi criado lá antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que quando você não tinha forma ainda, Deus já te via e já te conhecia, né? Espírito não tem forma. Pois é. Então, como você é esse espírito ligado com Deus, você quer continuar, por algum motivo, você quer buscar as coisas de Deus. Aí onde é que você vai? Na religião dos teus pais. Naturalmente, todo ser humano vai visitar a religião dos seus pais. E aí quando você chega ali, você não encontra Deus ali, você encontra regras, você encontra proibições, você encontra acusações, você encontra medo, você encontra o diabo, você encontra um monte de coisa que não era para você encontrar no lugar onde supostamente tem que te apresentar a Deus, né? Então o teu corpo que está viciado, vou ler de novo o verso 21, diz assim: o nosso corpo, Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para que ele seja semelhante ao seu corpo de glória. Quer dizer que Paulo diz que o nosso corpo, por causa da carne que habita em nós, é um corpo de humilhação. Esse corpo está colocado aí para te envergonhar, para te maltratar. E essa palavra que as pessoas ouvem em determinados lugares onde vão, diz que buscando a Deus, ela não tem a capacidade de ativar em você a vida espiritual. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir. Tem algumas versões que está escrito vem pelo ouvir. Essas versões não são as melhores. As melhores versões estão escritas assim: a fé é pelo ouvir, em Romanos 10:17. A fé é o quê? A fé é ativada pelo ouvir. Quando você ouve a palavra, esta palavra que estamos pregando, né? Quando você ouve esta palavra, essa fé, a fé que está em todo filho de Deus, porque a fé é um dom, a fé você não busca, a fé você não aumenta, a fé você não diminui, a fé é um dom de Deus, né? Isso diz lá em Efésios 2:8. Então essa fé, ela é despertada dentro de você. Quando um pastor desses como eu, que foi eleito por Deus para te pastorear com conhecimento e com sabedoria, revela para você esta verdade que nós estamos revelando aqui. A nossa vida está dedicada a salvar os crentes pela loucura da pregação. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, porque temos formação para isso, mas Deus não quis que exercêssemos a nossa formação secular. Ele quis que nós fôssemos separados para o louvor da sua glória, mostrando a todo mundo a sua palavra predestinada de sabedoria. Então, em Romanos capítulo 7, verso 18, o apóstolo Paulo diz assim, na carta aos Romanos, abre aspas: e eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem, porque o querer o bem está em mim, no espírito, né? Porém, não o fazê-lo. Então o apóstolo Paulo tinha o mesmo tipo de conflito que todo filho de Deus tem nessa terra. Qual é o conflito que você tem? Você quer agradar a Deus, mas eu te pergunto, você pode agradar a Deus sempre? Você consegue agradar a Deus sempre? Ou será que às vezes você comete falhas? Ou será que às vezes você faz e comete aquilo que não agrada a Deus? Claro, né, abençoado? Todos nós às vezes cometemos erros, não porque queremos, senão por causa disso que está aqui em Romanos 7,18. Paulo diz aqui, ó, eu sei que em mim, ou seja, ele corrige, né? Isto é, em mim não, na minha carne não mora o bem. Então na tua carne também não mora o bem. Na carne do seu líder, do teu líder, também não mora o bem. Na carne da tua esposa não mora o bem. Na carne do teu esposo também não mora o bem. Na carne desse bebê recém-nascido que acabou de nascer, que quem sabe nesse momento você esteja aí amamentando, também não mora o bem, porque toda a carne está viciada nos desejos enganosos. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando fala aqui, olha, em Romanos capítulo 8, verso 3, ele explica por quê. Diz assim, abre aspas, por quê? Aquilo que era impossível para a lei de Moisés, porquanto ela era débil, fraca, por causa da carne,
Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, tudo que era chamado pecado está condenado na carne de todo mundo. E esta carne, ela faz parte da tua natureza, da tua vida aqui na terra. Vou repetir. O teu corpo é neutro, como um carro, que pode ser dirigido por A ou por B. Se você estiver se alimentando no teu espírito, Deus vai dirigir o carro da tua vida. Se você não estiver alimentando o teu espírito com estas palavras predestinadas de sabedoria, e pelo contrário, estiver alimentando a tua carne com proibições, com religiosidade, com coisas naturais do ser humano carnal por aí, então quem vai dirigir o carro da tua vida é a carne. E aí o que vai acontecer contigo? Você vai fracassar, você vai quebrar, você vai falir, você vai se entristecer, você não vai ter sucesso nos teus projetos, você não vai ter sucesso na tua família. Por quê? Porque a carne está dirigindo você. Portanto, meus amados, vamos fazer aqui agora mesmo um pequeno intervalo, né? E depois do intervalo eu vou continuar com essa ministração de poder na vida de todos nós, tá bom? Então não saia daí, que eu já volto com você, sabendo que você está aí ansiosa também para ouvir o restante dessa ministração. Você está ouvindo o programa Reconciliados com Cristo. Apresentação, pastor Pedro Kelly. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ministério Reconciliados com Cristo. Aqui ensinamos o Evangelho do Cristo ressuscitado para a tua libertação. Ministério Reconciliados com Cristo. O Ministério da Reconciliação. Você sabia que já é salvo, sempre salvo? E que não pode perder a tua salvação? Venha para o Ministério Reconciliados com Cristo e conheça este e outros mistérios que foram revelados por Jesus Cristo ressuscitado. Você está ouvindo o programa Reconciliados com Cristo. Apresentação, pastor Pedro Kelly. É isso, abençoado. Nós estamos aqui uma vez mais num dia perfeito que Deus preparou para a gente. Sou muito agradecido, né, a meu Deus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu quero deixar aqui registrado novamente, eu agradeço a todos os fiéis semeadores e voluntários, cujas doações tornam possível esse programa. Muito obrigado a todos vocês. Se você deseja se comunicar comigo diretamente, meu WhatsApp é 21 99 104 8388 99 104 8388. Eu queria fazer aqui uma afirmação bíblica para você. Olha, você sabia, eu vou te perguntar e vou responder. Você sabia que teu corpo está preparado desde fábrica para te humilhar? Você sabia disso? E você pode perguntar, mas por que, pastor? E eu digo, porque no teu corpo não habita bem. Por isso é que em carne você não tem nada para agradar a Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, deixem as obras, porque pelas obras é pela carne, não é por fé. E qual é a fé que agrada a Deus? É a fé no Evangelho. Ou seja, Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu creio nisso e isso basta para que eu possa afirmar que o pecado não existe mais. Essa é a fé do Evangelho. Tremenda, né? Esse exercício. Porque se Cristo levou sobre si também as minhas dores e as minhas enfermidades, eu não posso mais adoecer. Essa é a fé, né? Mas o Evangelho também diz em que todo o mal que o diabo tinha, pode me pegar, pode me colocar no chão. Por quê? Porque ele está na carne, e essa carne habita na minha vida.
eu sou composto de uma dualidade entre carne e espírito vivendo num corpo, se manifestando num corpo, né? Então, eu queria que você não ficasse enganado com isso, porque tem gente por aí que está querendo ou pensando, pretendendo santificar aquilo que não tem santificação. Se você olhar detidamente, Gálatas capítulo 5, verso 19, o que você vai encontrar é uma relação muito grande de coisas que existem na tua carne. Se você quiser, eu vou ler para você aqui, Gálatas capítulo 5, verso 19, diz assim, abre aspas, e conhecidas são as obras da carne, viu? Obras da carne. Por que Paulo não escreveu aqui as obras do diabo que está vivo? Porque Cristo na cruz destruiu o diabo, mas deixou aí essa carne representando. Aí diz aqui, conhecidas são as obras da carne, Gálatas 5,19, que são adultério. Adultério é uma obra da carne. Uma pessoa que adultera, ela só pode adulterar porque ela tem compromisso com alguém. Então, quando ela viola esse compromisso com a sua esposa ou com seu marido, está cometendo um adultério. E esse adultério não é a pombagira, como dizem nossos amados irmãos lá daquela religião ali. Ah, é a pombagira. Não, não é isso não. É a Maria Padilha. Não, peraí, adultério é uma obra da carne. Fornicação é uma obra da carne. Imundícia, lascívia, idolatria. Idolatria é uma obra da carne? É. Por quê? Porque a carne precisa se ajoelhar diante de uma imagem, tornar uma imagem como se fosse seu Deus, fazer de uma imagem o seu ídolo. Isso é carne, isso é carnal. A idolatria é uma vontade carnal. Lembrando que em você habita carne e habita espírito. Mas às vezes a carne toma conta e te faz pensar que você, idolatrando alguém ou alguma imagem de um suposto santo, uma entidade qualquer, a carne tem o poder de te enganar e te fazer pensar que dessa maneira aí você está agradando a Deus. E não está. Estou no verso 20, né? Feitiçarias. Feitiçaria é uma obra da carne, ok? Se você conhece algum feiticeiro, se você conhece alguém que faz feitiço, comece a compartilhar com ele ou com ela esta palavra. E ele vai deixar a feitiçaria se ele for um filho. Isso vai acontecer, abençoado. Por quê? Porque nós amamos as pessoas que Deus escolheu. Nós não amamos a religião daquelas pessoas. Nós amamos a pessoa. Não evite ninguém. Porque o que você tem é mais poderoso do que aquilo que supostamente tem um feiticeiro. Eu já conversei com pessoas de feitiço, né? E um belo dia, só para contar aqui rapidamente esse testemunho, ele me disse assim, ô abençoado, porque nós trabalhávamos juntos, né, numa empresa de táxi aéreo uma vez, e ele me disse, está acontecendo um problema comigo, porque eu vou lá na religião que eu frequento e não consigo mais incorporar, porque toda vez que eu vou incorporar, eu começo a pensar nas coisas que você me diz, que eu sou isso, abençoado, perfeito, completo, o Espírito de Deus está em mim, e eu não consigo me concentrar mais para que aquela entidade me incorporasse. Então eu disse para ele, ô abençoado, senta aqui. Peguei a Bíblia que a gente tinha na nossa sala e comecei a mostrar, tá vendo? Isso aqui é porque você está, de uma forma ou de outra, esse tempinho que a gente passa junto aqui no trabalho, você está se alimentando com a palavra verdadeira. E eu estou revelando para você a tua verdadeira identidade. Consequentemente, a tua verdadeira identidade está tomando corpo, está tomando força. Porque isso é como se você tivesse 2 galos de briga. Isso é proibido, hein? Não vai ter galo de briga. Mas vamos brincar aqui. É como se você tivesse 2 galos de briga. Você dá comida boa para um e dá comida ruim para o outro. Quem é que vai ganhar a briga quando eles forem lá para a rinha? Hein? Aquele que você alimentou melhor. Então eu falei para ele, agora você está alimentando melhor o espírito. Consequentemente, o espírito está dominando a tua vida aí,
e aquela situação lá já não pode contra você. Então vou continuar, verso 20. Inimizade é coisa da carne. Já viu, as pessoas ficam inimigas por besteira, por bobagem, e às vezes até brigam, saem no tapa, ou às vezes até se matam por causa de inimizade. Inimizade é carne, e a carne, você precisa entender que o diabo foi destruído, mas a carne, ela tem o mesmo desejo diabólico. Ela quer destruir a tua vida, porque o trabalho dela é destruir a tua vida, né? Assim como o trabalho de um pintor é pintar, o trabalho de um jogador de futebol é jogar futebol, o trabalho meu aqui é pastorear com conhecimento e com inteligência, né? E o trabalho da carne é te destruir, e ela vai buscar aquilo que o diabo deixou para te derrubar, entendeu? Zelo, ciúme. Ciúme é uma coisa de carne. Olha que o ciúme faz coisa. Você tem visto na televisão o que a carne faz com a vida dessas pessoas, e desgraça a vida de qualquer um. E não é o diabo que entrou naquela vida, não, porque se você parar para pensar no que eu estou dizendo, o diabo, o Satanás, já está na vida de todo mundo através da carne, não ele em pessoa. Isso é o que significa a palavra diabo. Na Bíblia, em grego, da onde veio a tradução para o nosso idioma, aonde em português está escrito diabo, em grego está escrito diabolos, que significa gênero carnal. E aí, quando traduziram para o português a palavra diabo, ainda tiveram o desplante de colocar com D maiúsculo, como se fosse uma pessoa. E, na verdade, isso é um gênero que está presente na tua vida, é um gênero caído, um gênero ruim, um gênero que todo dia, todo minuto, esse gênero carne quer te derrubar. Eu vou te dizer uma coisa, a tua carne, a carne que habita em você, é mais fiel do que você, sabia? Porque muitas vezes você deixa de se alimentar no espírito para alimentar a tua carne. Por quê? Porque ela está te chamando. Iras, verso 20, contendas, dissensões, heresias, invejas. Já viu uma pessoa invejosa? Não, é uma inveja branca. Não, inveja é inveja. Homicídios, bebedice. O cara que bebe até cair, ele está governado pelo álcool. E isso é por causa da carne. Não é o demônio diz que é o Zé Pilintra, né? Eu não sei, que entrou na vida da pessoa e fez ele beber. Não precisa Zé Pilintra. Não precisa não, abençoado. Você tem uma coisa pior que Zé Pilintra, que é a tua carne. Você está dormindo com o inimigo sem saber quem é. Orgias e coisas semelhantes a estas, no verso 21, o apóstolo Paulo fala. Então, o tema de hoje chama-se isso, assim, né? Desejos enganosos. Por que esse tema se torna tão atual para que a gente comente publicamente aqui na Rádio Metropolitana? Porque, salvos em espírito, nós já estamos. Nós estamos aqui com o nosso trabalho, nossas ministrações, tratando de salvar você no segundo aspecto da salvação. Eu não estou aqui para te vender, nem para te dar a salvação espiritual, porque a salvação espiritual Deus já te deu, ok? Em espírito, quando Ele te criou. Mas quando você entrou num corpo de carne, foi necessário que Ele viesse se esvaziar de toda a sua glória, viesse a essa terra em Jesus Cristo, pagasse um preço para comprar o terreno aonde você está. Se você puder, leia lá em Mateus 13:44. Você vai ver que aquela parábola ali está falando da gente. Então, você já era dele, né? E depois o diabo tomou conta por causa do corpo de carne, e então Cristo na cruz veio e pagou um preço para te redimir. E agora Paulo diz que nós somos filhos por adoção. Como é que eu sou filho por adoção? Se eu sou filho legítimo desde antes da fundação do mundo, quando Ele me criou em espírito. Você é filho por adoção através do teu corpo. Em espírito você é filho legítimo. E o teu corpo é filho por adoção de Cristo. Por isso é que Paulo aos Coríntios diz assim: portanto glorificai a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Por que o corpo também pertence a Deus? Porque Ele pagou um preço na cruz. Então a redenção de Cristo na cruz
significou muito mais do que um crucifixo pendurado na parede, que muita gente tem aí, mas não tem nada. Patavina, não entende nada. A redenção de Cristo na cruz foi a nossa libertação da carne que nos aprisionava. Quer dizer que os erros que você porventura cometer atualmente não podem atingir aquilo que Ele fez através no teu espírito. Então, abençoado, essa foi a ministração que o Senhor me deu aqui para compartilhar com você hoje. Uma vez mais eu quero agradecer a todos os abençoados que estão em audiência. Queria que você compartilhasse essas ministrações, compartilhasse essa programação. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.